Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Jerusalém Connection. Hoje com o Davi Lago, a gente vai falar de teologia pública. Vamos aguardar só um pouco para a turma aí entrar. Sejam bem-vindos, pessoal. Você que já entrou. Opa, o Davi também já entrou. Deixa eu mandar aqui o convite. Boa noite, pessoal. Gutierrez. E aí, Davi? Tudo bem? Que alegria estarmos juntos. Alegria minha. E eu já agradeço desde já, né, por você ter aceitado o convite. Sei que sua agenda aí é bem corrida. E a gente vai bater esse papo aqui, Davi. Vou fazer em 1 hora, tá? Um tempo bom aí pra gente. Tranquilo. Gutierrez, desde já agradecer. É a primeira vez que a gente está conversando mais perto assim, mas nós temos, né, o grande amigo em comum, que é o querido Kenner Terra, nosso amigo, nosso irmão, e ele sempre fala tão bem do seu trabalho, li o livro de vocês, e agradecer aqui, parabéns pelo trabalho, viu, Gutierrez? Você é um orgulho para todos nós da igreja aqui no Brasil. Obrigado. E também a gente tem outro amigo em comum, que é o Bibo, né? E você falar o Bibo, né? Tem alguns, né? O Kenner foi o meu primeiro contato, e o Bibo, ele é quase onipresente, né? Ele tá em todas, né? Amigo de todo mundo. Pessoal, a ideia aqui da nossa live hoje é falar de teologia pública. Já teve até uma pergunta aqui, Davi, o que é teologia pública? Olha aí. Teologia pública a gente já pode definir como justamente a teologia fazendo um papel social, né? Mais do que falar para a igreja, é falar para a sociedade como um todo, né? Se a gente fosse fazer uma definição aí bem simples de teologia pública. E para quem ainda não conhece, se tem alguém ainda que não conhece o Davi Lago, o Davi, ele é mestre em Direito pela PUC de Minas Gerais. Ele é pastor batista. Você está na Batista do Morumbi, né, Davi? Não, eu estou na Primeira Batista de São Paulo, Gutierrez. Primeira Igreja Batista de São Paulo. Na Primeira Igreja Batista de São Paulo. E o Davi também é autor de alguns livros. Os dois mais recentes é o Brasil Polifônico, pela editora Mundo Cristão, e também o livro Ame o Seu Próximo, também pela editora Mundo Cristão. E coautor de alguns livros, até com William Douglas, também pelo Mundo Cristão. Então, Davi é uma pessoa vinculada à área do direito, da teologia, né, e também envolvido com algumas organizações não governamentais, né? Se eu não me engano, com a Visão Mundial, né, Davi? Sim, sou embaixador da Visão Mundial no Brasil, atuando na defesa da criança, do adolescente, também, né, de escolas seguras, ambientes seguros para crianças. Semana passada, Gutierrez, eu estive terça-feira em Saudade, Santa Catarina, onde ocorreu aquela tragédia, aquela chacina numa creche. E aí fui recebido lá pelo prefeito, conversei com a assistência social da cidade, com familiares enlutados, né, pelas crianças. Foram 3 bebês mortos, 2 professoras. Estive com um bebê sobrevivente, né, o Henrique, com seus pais. Enfim, é um trabalho de prevenção e também de atuação nessas situações que a Visão Mundial tem desempenhado no Brasil já há quase 45 anos e em mais de 100 nações espalhadas pelo mundo, Gutierrez. Muito bom. Muito bom. Um trabalho muito importante da Visão Mundial. Essa organização, ela, como o nome diz, ela está no mundo todo, né? Ela vem atuando especialmente na defesa da criança. Trabalho importante, e é muito legal saber que é um trabalho de cristãos. Sim, né? Ela foi... o Bob Pearce, teve também... o Billy Graham participou do início, né? Eu vou só mudar de lugar aqui, Gutierrez, por causa da bateria aqui. Amor, se tiver o carregador, por favor, da bateria do meu telefone. Pode falar, Gutierrez, só me posicionar melhor aqui. Eu estou com medo de cair. Agora que eu vi o telefone, fiquei gastando a bateria, eu preciso de mudar de lugar aqui. Mas pode falar. Pronto, tá mais iluminado aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos à nossa conversa aqui. É mais uma entrevista, tá, Davi? Para
pegar suas ideias, especialmente do livro Brasil Polifônico. Eu estou com ele aqui, eu deixo ali na outra mesa. É um livro muito bom. Eu tive acesso logo que foi lançado, ainda lá em 2000. Um livro muito agradável, trabalhando aí a teologia pública. A minha primeira pergunta, Davi, é o seguinte. Os demógrafos dizem que o Brasil vai ter uma maioria evangélica já em 2040. Então, pouco tempo, falando só, daqui de 19 anos a gente já vai ter uma maioria evangélica no Brasil. Inclusive, a maioria evangélica, alguns dizem que pode acontecer até antes, ainda na década de 30. Né? Isso, o IBGE, né? O IBGE fala 2032. 2032, então, é um fato extraordinário. Quando eu nasci em 88, lá em 88 ainda 90% da população era católica, né? Então a gente pode ver aí que uma mudança extraordinária. Como que você vê um Brasil evangélico? Assim, como que você enxerga? Quais são os pontos que a gente pode ter de melhoria ou até de decadência, se a gente tiver aí uma maioria evangélica? Gutierrez, a gente já está vendo isso, né? Não é algo longínquo, não é algo incerto, eu acho que já é algo muito concreto. Eu venho, Gutierrez, de uma família de protestantes. Meus 4 bisavós foram protestantes, o que é muito raro no Brasil, né? Um país de formação católica. Então, meu pai, ele é pastor na Igreja Batista, meus avós, o Ederval, o Esmeraldo, também foram envolvidos na igreja. Meus 4 bisavós, né? 3 da Igreja Batista e 1 da Igreja Presbiteriana Independente, que foi meu bisavô, o reverendo Anísio Lago, organizador da primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Meus outros bisavós, Stefan Paley, russo, comunidade russa aqui do interior de São Paulo, Lucélia, organizou a Igreja Batista em Lucélia. Meu bisavô cedeu o terreno e ajudou a fabricar os tijolos para erguer a Igreja Batista de Lucélia, onde minha mãe nasceu. Também meu outro bisavô, Antônio Felismino de Oliveira, foi pioneiro do trabalho batista na região de Marília, aqui no interior de São Paulo. E também José de Benedito, meu outro bisavô italiano, que atuou na Igreja Batista da Lapa, aqui com a minha bisavó Margarida. Então, eu venho de uma família, Gutierrez, envolvida até os dentes, né? Eu tenho uma carta de um dos meus bisavós, onde em 1942 ele está pedindo ajuda para a igreja, para a União de Homens Batistas aqui de São Paulo, pedindo remédio para desinteria no interior. Quer dizer, e já naquela época já tinha conflitos na igreja evangélica, né? Então, a gente pode dividir com muita facilidade 3 momentos da influência evangélica no Brasil, com muita facilidade. Quando os evangélicos eram minoria, quando eles se tornam uma força emergente e agora que eles se tornam uma força hegemônica em termos numéricos. No período que o Brasil ainda tinha poucos evangélicos, né, vale lembrar que nos anos 80 eram 7 milhões de evangélicos no Brasil. Né, 7 milhões. Hoje já é um número, no mínimo, 10 vezes maior do que esse. Né, em poucos anos, 3 décadas. Mas, quer dizer, no início era uma pequena parcela da população brasileira. A Constituição do Império de 1824, ela não permitia sequer a construção de templos que não fossem da Igreja Católica. Havia uma possibilidade dos evangélicos se reunirem dentro de casas, né? Isso fazia parte da abertura dos portos, quando Dom João VI vem para o Brasil. Quando ele abre os portos, uma das exigências, um dos pontos no tratado com a Inglaterra era a possibilidade dos ingleses mais religiosos realizarem o culto anglicano no Brasil. Então, é o primeiro registro de uma abertura, entre aspas, para a liberdade religiosa no Brasil vem já aí dessa época de 1808. E aí, na Constituição de 1824, já no Brasil Livre, existe a proibição expressa na Constituição de cultos, de templos que não fossem católicos. Então, durante todo o século XIX e grande parte do início do século XX, os evangélicos, o protestantismo é uma minoria. Nessa época não tinha nenhum movimento pentecostal, que é só 1906. A tua tradição, a Assembleia de Deus, é só no século XX. Então, mas mesmo assim, nesse período de minoria, há uma influência protestante no Brasil por causa
da posição que esses protestantes encontravam aqui no Brasil. Por exemplo, no final do século XIX foi fundado a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Que antes era a Escola Americana de São Paulo. Existe aqui, perto do Mackenzie, o cemitério protestante, né? Anita Malfatti, que faz parte, pintora, talvez só a Tarsila do Amaral seja mais importante que a Anita Malfatti na pintura do Brasil feminina, né? Tá protestante, enterrado no cemitério protestante. Nós temos Glauber Rocha, né? Talvez um dos maiores cineastas do Brasil, foi batizado na igreja presbiteriana. Nós já temos duas pessoas, duas figuras, dois protestantes que lideraram politicamente o Brasil, né? O ex-presidente Café Filho, que era presbiteriano, e o Ernesto Geisel, que na sua convicção de fé luterana, no período da ditadura militar no Brasil. Então, e poderíamos dar outros exemplos, né? O ministro Vilas Boas, que era diácono da Igreja Batista da Lagoinha, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós temos, no momento que o Brasil ele tem uma minoria protestante, alguma já há influência, né? O meio pentecostal, ele cresce, né, nas periferias do Brasil, mas ele logo também começa a ocupar um local central. Nós temos os pastores nas rádios, né, anunciando, ocupando um espaço público, dialogando com pessoas vulneráveis economicamente, com um discurso direto para essas comunidades e enraizado, né, naquilo que é chamado de Brasil profundo desde o início, transformando das pontas para o centro a população brasileira. Inclusive, recentemente, o Emicida, né, numa entrevista esse ano no Roda Viva, chegou a dizer, gente, vocês não conhecem a periferia, né? Quer dizer, o Emicida é um artista não cristão, declarado e tal, mas ele fala, o pastor na periferia, ele dá até o dente que falta para a pessoa, né? E poderíamos dar vários outros exemplos de como que os evangélicos, agora eu vou usar o termo evangélico, Gutierrez, no sentido amplo, lato, simbolizando, né, pentecostais, neopentecostais, todo mundo, só para facilitar a nossa conversa aqui, já que não é uma conversa tão formal, é mais um bate-papo. Então vou consciente, explicitamente usar o termo evangélico de um modo elástico aqui, pegando desde os grupos mais ligados à reforma protestante europeia no século XVI aos grupos mais recentes. Aí tem um momento que os evangélicos se tornam uma força emergente no Brasil. A classe média começa a ser alcançada pelo discurso, isso especialmente nos anos 80. Nos anos 80 tem um boom muito grande. A gente percebe que há um movimento de resposta por parte de lideranças evangélicas no mundo todo ao Concílio Vaticano II de 62. Então, em 74, Billy Graham, Corrie ten Boom, John Stott, Francis Schaeffer e representantes da Igreja Evangélica Batista, como o pastor Nilson Fanini, o pastor Ernesto Tonini, da Igreja Batista, representam evangélicos brasileiros no Pacto de Lausanne. Temos que lembrar que Rubem Alves era um pastor presbiteriano no Brasil também. Quer dizer, foi um momento onde o protestantismo procura responder ao Vaticano II e chegar no mínimo denominador comum, né? Que é a missão integral original, né? Não desvios. O pessoal fala de missão integral hoje com o absoluto desconhecimento, né? Tem nada a ver com a missão integral do compromisso da Cidade do Cabo, não tem nada a ver com a missão integral, que foi um esforço muito grande de lideranças evangélicas de dar um mínimo de centralidade de discurso, porque os evangélicos são, por definição, descentralizados. Por definição, né, eles são divididos, né? Então, nesse momento que a igreja evangélica é uma força emergente, ou seja, uma força que cresce muito rápido, né? Tem um movimento importante em 1983, que foi o CBE, o Congresso Brasileiro de Evangelização, que reúne, então, pastores, missionários e missionárias na casa dos 30 anos de idade, como Carlos Alberto Bezerra Pai, reverendo Caio Fábio, o pastor Ariovaldo Ramos, quer dizer, uma série de... O Russell Shedd estava presente, uma série de liderança nos anos 80 que tentam, na sua juventude, dar uma resposta a Lausanne, uma resposta brasileira, uma aplicação brasileira. E foi um período que eu era criança, foi um período que você nasceu em 88, e foi um período que surge, há uma multiplicação muito grande de entidades paraeclesiásticas, né? As entidades paraeclesiásticas antes dos anos 80,
eram assim, transversais, supradenominacionais e com objetivos assim, Sociedade Bíblica do Brasil, distribuir Bíblias, eram objetivos, né, gerais, voltados à evangelização. Dos anos 80 em diante, começa a ter uma segmentação dessas entidades voltadas a públicos específicos, não a missões específicas, mas atletas de Cristo, né, com Alex Dias Ribeiro, Baltazar, o jogador, né, o artilheiro de Deus, o João Leite, o goleiro de Deus. Começa a ter também a Donep, né, quer dizer, os empresários, né? Então, nesse período que a igreja evangélica é uma força emergente, é demonstrado em vários estudos, né, que ela começa a alcançar a classe média brasileira. Quer dizer, ela não está mais só confinada a bolha da bolha da bolha da elite, ela não está mais confinada agora lá nas periferias do Brasil, mas ela começa a pegar esse povo do meio termo. E aí surge o movimento gospel, né? Surge a Marcha para Jesus em 93. Eu estava na primeira Marcha para Jesus em 93. Começa a ter um reflexo também do movimento dos Jesus Freaks, né? Que foram hippies que se converteram nos Estados Unidos e no Brasil. Então, nesse período de emergência do evangelicalismo brasileiro, né, algumas figuras se destacaram, né? Líderes denominacionais. Tinha a Igreja Evangélica Comunidade Evangélica de Goiânia, que foi muito importante, que depois se desmembrou, por um lado, a Sala Nossa Terra, com o bispo Robson Rodovalho, por outro lado, a Fonte da Vida com o apóstolo César Augusto, né? O reverendo Caio Fábio com a Vinde, que era um projeto social, que tinha visibilidade, que tinha um horário na Rede Globo todas as manhãs. Quer dizer, o Nelson Ned, artistas populares começam a se converter, se é nominal, se é verdadeiro, não é isso que é o nosso... do ponto de vista sociológico, se autodenominavam evangélicos. Aí começa... o Ayrton Senna visita um culto, será que o Ayrton Senna converteu? O Dedé dos Trapalhões, ele começa a dar os testemunhos na igreja. O Jesse Valadão, né? Eu lembro o Jesse Valadão falando na igreja, ele era assim, o grande garanhão das pornochanchadas brasileiras, agora está nos púlpitos falando. Então, os anos 80, anos 90, é um período de crescimento acelerado, é um período onde há uma multiplicação das para-eclesiásticas, um alcance na classe média evangélica brasileira, e aí sim começa a haver um choque maior com o poder no Brasil, com o poder político, né? Começa a se tornar um grupo muito interessante de ser cortejado politicamente. Aí tem os estudos do Paul Freston desde os anos 80, do Ari Ouro, do Ricardo Mariano, agora mais recentemente do Ronaldo de Almeida, do Gideon Alencar, que começam a mostrar, então, que os evangélicos começam a racionalizar a participação política deles. Então, em vez de ser um negócio assim, que antigamente era esporádico, pontual, ou até mesmo uma época, né, tinha aquela expressão irmão vota em irmão, né, cristão vota em cristão. Por quê? Era até um modo, para pensar, né, na primeira fase da República no Brasil, era um modo até mesmo de dar um espaço mínimo para comunidades evangélicas que eram excluídas, né, desses grandes centros de discussão. Havia muito boicote, nessa época ultrapassada, boicote, por exemplo, não pode vender tijolo para os crentes, para os bíblias, para os aleluias construírem os templos dele. E aí haviam paróquias rígidas, que havia uma briga. Mas isso vai sendo superado. E aí, por exemplo, na Constituinte de 88, eu falei da Constituinte de 24, que era proibido o templo evangélico. Na Constituinte de 88 já tem a mini bancada evangélica, né? Já tem Mário de Oliveira, uma liderança da Igreja Quadrangular, entre os constituintes. Tem até um episódio, né? Tinha um deputado chamado Aleluia, é o nome do deputado Aleluia. E esse deputado Aleluia, ele exige, num discurso, que o Fernando Henrique Cardoso, que coordenava os trabalhos da Assembleia Constituinte, era um dos que coordenava as mesas, foi exigido pelo deputado Aleluia que a Bíblia Sagrada estivesse em cima da mesa, assim, ali parado. Tinha que ter um exemplar da Bíblia parado. E aí, quer dizer, desde esse início já tem aí uma certa posição, entre aspas, folclórica do modo evangélico de participar na política, que está encarnado até hoje. Nessa representatividade, por exemplo, do Cabo Daciolo, glória a Deus, sabe? De ficar meio folclórico, assim, meio personagem, né?
e não algo articulado com a tradição evangélica, nem pentecostal, nem protestante. Por exemplo, o Cabo Daciolo foi expulso do PSOL, ele era do PSOL, porque uma das propostas que ele colocou foi dar 7 voltas no Congresso Nacional para expulsar os demônios. Depois disso, parece que entrou mais demônio lá. Quer dizer, ele também falou assim, que tinha que mudar o parágrafo único, o início da Constituição brasileira, de todo poder emana do povo para todo poder emana de Deus. Quer dizer, um retrocesso de 4.000 anos. Né? Voltou ao Egito Antigo, né? Voltou ao Egito Antigo, né? Desfalando, desfazendo, desdizendo a própria tradição evangélica. Então, você percebe que nesse momento de evangélicos enquanto uma força emergente, começa a ter uma cacofonia do discurso evangélico. Começam a ter exploradores, começam a ter pessoas que falam em nome da tradição evangélica sem ter nenhum compromisso com a tradição evangélica, sem ter nenhuma... E aí agora vem a minha opinião, que é o que eu denuncio no Brasil Polifônico. Agora os evangélicos caminham já inexoravelmente se tornarem uma maioria numérica, nominal, né? E é algo terrível, na minha opinião, porque essa grande massa, na maior parte, não tem nada a ver com a tradição evangélica, né? Não tem nada a ver. Um discurso beligerante, um discurso acrítico, um discurso que beira a irracionalidade. Ou seja, um discurso que nega princípios básicos do evangélico e, acima de tudo, Gutierrez, eu penso que um discurso que messianiza a atividade política, o que é contrário a princípios cristãos básicos. Então, não há um equilíbrio, né? A Bíblia, na minha opinião, Gutierrez, assim, é muito simples entender a atividade social, política. A Bíblia nem demoniza a atividade cívica, nem messianiza a atividade cívica, né? Por um lado, ela não tem essa demonização, porque manda a gente orar pelas autoridades, conviver com as autoridades. Por outro lado, não manda pegar espada e sair matando os outros como se a política fosse a última alternativa. Não, fala o contrário, fala que há um só mediador entre Deus e os homens, um só, que é Cristo. Quer dizer, então assim, o mesmo texto que manda orar pelas autoridades fala que Jesus é que é a salvação, não é a atividade política. E o que eu tenho percebido nos últimos anos é um bando de pastores, auto-intitulados pastores de si mesmos, que misturaram tudo, né? É tipo assim, a minha opinião política é Deus falando, o que é uma besteira, o que é uma anomalia teológica. É uma anomalia teológica, é uma anomalia histórica que vai pedir o seu preço. Para fechar, Gutierrez, né, o comportamento, na minha opinião, desse tipo de evangélico na arena pública, ele não tem nada de protestante, ele desrespeita a laicidade que os protestantes desenvolveram, o desenho institucional que os protestantes trouxeram ao mundo. Quer dizer, foi o protestantismo, foi John Locke que organizou a ideia básica de direito público, né? Quando tem na Europa as guerras de religião, quando tem na Europa, né, agora a convivência de crenças antinômicas, ou seja, uma crença que contradiz a outra, quem articula a coexistência dessas crenças é o protestantismo. Foi o protestantismo, né? O primeiro texto que defende a liberdade de imprensa, quem é? É justamente um protestante, John Milton. Então, quando a gente vê hoje protestantes com medo da ciência, o protestante não tem medo da ciência, ele que criou a ciência moderna. Praticamente todas as universidades, sem exceção, mais premiadas do mundo, foram fundadas por católicos ou por evangélicos. Então, quando você vê evangélico com medo de ciência, evangélico com medo de debate, evangélico que só quer dividir a sociedade, não tem nada a ver com evangélico. É um comportamento que se parece mais com um período obscuro do próprio catolicismo medieval, onde há registros do Papa Inocêncio, papas que vestiam armadura para ir para o campo de batalha matar os outros. Então, está quase lá, percebe? Então, é um pouquinho aí. A gente pode falar longamente sobre isso, mas eu percebo que é um momento delicado, é um momento onde a igreja tem tudo na mão para dizer que veio e não tem nada a dizer. Ela continua se comportando como minoria no momento que ela mostrar que veio. Cadê o projeto, então, de Brasil? Cadê as linhas bíblicas ou democráticas? Não tem, a gente meio que procura em vão, né? Ela aprendeu a contestar, mas não aprendeu a propor. É a minha visão. Uma igreja infantil, imatura e aquém do que poderia fazer na nação brasileira, Gutierrez. Pouco construtiva, né?
Você falou até também em laicidade do Estado, que é um conceito importante na tradição evangélica. Foram os protestantes que levantaram essa bandeira, né, do Estado laico. Mas você até escreve no livro, na página 141, a laicidade não deve ser confundida com laicismo, que é a laicidade transformada em ideologia, né? Acho que seria importante você nos trazer aqui qual é a diferença entre Estado laico e laicismo. Gutierrez, laicidade é um neologismo criado na França, no período da Revolução Francesa, não é? Ou seja, a palavra laikos, né, do grego, que é leigo. E os franceses criam esse neologismo, eles dão um conteúdo para esse neologismo muito simples, né? Eles queriam derrubar o antigo regime. Eles queriam derrubar... O que era o antigo regime? A aliança entre a Igreja Católica, o clero, né? A família real, a nobreza e o povo, as traças. O povo numa penúria, numa situação muito difícil. Então, a Revolução Francesa, ela é extremamente anticlerical. Ela é extremamente anticlerical. Extremamente anticlerical. E aí surge essa palavra, né? Laico, né? Que é o quê? Quer dizer, um Estado que não faz uma opção ou não vai privilegiar um credo religioso ou outro, né? E aí nós temos, então, outra matriz de laicidade, que é os Estados Unidos da América. Então, a primeira matriz da laicidade moderna, de um lado, a francesa, que é anticlerical, que empurra a prática da fé e da espiritualidade, da religiosidade para a esfera privada e tenta, né, limpar o espaço público da presença religiosa. Então é proibido burca, é proibido crucifixo, é proibido símbolos religiosos, mas tem uma razão para isso. Quando você estuda a história da França, olha os absurdos, né, que parte do clero católico cometeu naquela nação. Então havia uma raiva, não surge do nada essa raiva toda contra o clero. Agora, nos Estados Unidos da América, a laicidade, ou seja, há também a separação da estrutura de poder do Estado com as entidades religiosas, mas é de outro ponto de vista. Lá há uma maior tolerância aos símbolos religiosos no espaço público, né? Há uma rígida separação, mas no sentido do Estado não influenciar na igreja, porque a formação lá é outra. A formação lá é o quê? É um grupo de pessoas que fogem da Europa, especialmente da Inglaterra, de minorias religiosas, quáqueros, batistas, né, congregacionais, presbiterianos, que não tinham o espaço, e fundam as colônias, todo mundo conhece a história, criam uma federação e instituem também o princípio da laicidade. Né? Não falo laicidade, mas é a primeira emenda, né? Depois da Constituição, a primeira emenda, primeiro dos Bill of Rights, estabelece, né, que o Estado ele não vai criar nenhuma lei, proíbe os Estados Unidos de criar qualquer lei, o Congresso de criar qualquer lei que interfira na liberdade religiosa. Então, temos duas grandes matrizes da laicidade no período moderno. A francesa, maior tolerância da religião no espaço privado e não no espaço público. E do outro extremo, a americana. Não, uma maior abraço, permissividade, até extrema, né? Existe o caso Soaks, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi autorizado uma manifestação neonazista, quer dizer, é até aberto demais, porque o Estado não pode interferir. E aí surge, nos últimos anos em especial, especialmente nos anos 2000, uma coisa muito curiosa, que é um discurso religioso ateísta. Temos que lembrar que o ateísmo ele é uma crença, né? Existem crenças positivas e crenças negativas. O ateísmo é uma crença na não existência de Deus. O ateu acredita que Deus não existe. E surge uma grande curiosidade nos anos 2000, que são o chamado movimento neoateísta, que prega veementemente o ateísmo contra as religiões, só que ele prega o ateísmo com um fervor fanático religioso, que é o Richard Dawkins, né?
o Sam Harris, Daniel Dennett, o Christopher Hitchens, que já faleceu, uma série de autores, né, que o Eduardo Gianetti, né, na obra Trópicos Utópicos, né, o economista brasileiro, filósofo brasileiro, ele brinca com isso, é um absurdo, né? Onde já se viu, né, um fervor religioso por parte de ateus. E aí, é isso que eu estou querendo dizer nesse trecho do Brasil Polifônico. Que eu estou querendo dizer assim, o laicismo. Então, o laicismo seria isso, né? Seria... Então, o John Gray, que é um filósofo inglês, ele chama o pessoal do neoateísmo de evangelistas do ateísmo. Mas eles são evangelistas ateístas. Alguns brincam, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas eles foram meio que se autodestruindo, né? Por quê? Porque o próprio Richard Dawkins, né, chegou a fazer afirmações que foram consideradas aberrações, dizendo, por exemplo, que uma das afirmações que o Richard Dawkins falou que os próprios ateus começaram a abandoná-lo foi dizer que pais que soubessem que terão filhos, por exemplo, com alguma deficiência física, é obrigação moral do pai abortar e não deixar que esse bebê com deficiência venha à vida. Aí os próprios, uma parte começou a assustar com o tipo de coisas que Dawkins e companhia começaram a dizer, muito, muito, né? Então, assim, o laicismo tem a ver com isso, tem a ver com, não com a laicidade, que é a permissão para que todos os credos se expressem, né? Isso é laicidade. Laicismo é o contrário, ele é um subterfúgio, ele age, né, num cipoal de ideias, subrepeticiamente, querendo derrubar e impedir a manifestação da crença religiosa, a manifestação do discurso religioso, assumido, denominacional ou não, o que é o contrário de uma sociedade plural, né? O que é uma forma de totalitarismo. O silêncio só interessa às ditaduras. O silêncio só interessa, cidadãos silenciosos só interessam a regimes autocráticos, totalitários. O símbolo da democracia é a praça, né? A democracia se caracteriza por cidadãos que têm a possibilidade de falar. É por isso que tem um parlamento. Parlamento é de falar, lugar onde eu posso falar, um lugar onde eu posso manifestar a minha ideia, a minha posição, e desse modo chegarmos a um consenso, chegarmos a uma decisão que vai vincular a comunidade política. Então, é um pouquinho disso que eu estou querendo dizer no Brasil Polifônico, sabe? Não confundir a laicidade, que foram os evangélicos que inventaram a laicidade moderna, Locke e companhia, né? A grande força criadora da laicidade são os protestantes, com laicismo nesse sentido, que é o oposto, é tentar suprimir o discurso de fé. E para fechar, Gutierrez, eu acho que vale a pena dizer uma coisa legal aqui, que é o seguinte, né? O Estado pode ser laico porque o Estado é uma abstração. O Estado não existe, o Estado é uma abstração. O Estado não é uma pessoa, ele é uma entidade, o ente do poder que não se confunde nem com o governante, nem com o governado. Por isso que ele pode ser laico, por isso que ele pode... Mas não existe ser humano acrédulo. Nem existe essa palavra acrédulo, porque ela não tem sentido, né? Acrédulo seria alguém que em nada crê, mas não existe essa palavra. Por quê? Conhecimento, por definição, é a crença verdadeira verificada. Quer dizer, na tradição ocidental, pelo menos, que remonta a Platão, ao Teteto de Platão, é Platão que diz isso. O que é conhecimento? O conhecimento é uma crença verdadeira verificada, quer dizer, uma crença fundamentada, não é uma crença mística, uma crença supersticiosa, é uma crença que passa por um crivo filosófico, um crivo lógico, um crivo, aí, né, a tradição filosófica posterior, um crivo científico, algum crivo que seja, e não meramente um palpite, uma opinião. Então veja que interessante, o ser humano, ele é limitado, o ser humano é criatura. Nenhum de nós pediu para nascer, nenhum de nós desenhou o universo. Nós chegamos num dado mundo, numa dada criação, numa dada realidade. Então, quando fala de liberdade, não é essa liberdade toda que as pessoas fantasiam nas suas cabeças, né? O ser humano, ele não é Deus, ele é criado, não é o criador de todas as coisas. Então, o ser humano funciona com crença, né? O ser humano não é transparente a si mesmo. Nós não somos transparentes a nós mesmos, nós somos limitados, contingentes, como vão dizer os filósofos, contingentes, limitados. Já o Estado não, o Estado é uma abstração, uma criação nossa. Então o Estado,
ele pode ser laico. Agora, nenhum ser humano é laico. Nenhum ser humano é laico. Por quê? Porque todos nós temos crenças, sejam crenças ideológicas, filosóficas, estéticas, são crenças que nós sustentamos, valores que nós sustentamos. Perfeito. E você acredita que a gente, no Brasil, está vivendo um ambiente de restrição a essa liberdade religiosa, a esse Estado laico, como muitos evangélicos parecem acreditar que a gente vive um período de perseguição, ou isso é um exagero, uma certa paranoia até? Dois comentários sobre isso. Primeiro, que um cristão verdadeiro ali, genuíno, que lê o Novo Testamento, próximo do que o Novo Testamento ensina, ele não fica preocupado, ele fica feliz, porque Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando os perseguirem por minha causa. Alegrem-se e regozijem, porque grande é o vosso galardão do céu. Da mesma forma, perseguir os profetas que vieram antes de vocês. Então, Jesus nos ensinou que nós seríamos perseguidos se fôssemos cristãos verdadeiros. Ele falou: olha, as trevas não compreendem a luz. As trevas, do mesmo modo que me perseguiram, vão perseguir vocês. Se perseguiram eu, que sou mestre, vão perseguir vocês, que são meus discípulos, né? As cartas de Pedro falam tanto sobre o sofrimento, né? Pedro fala: olha, não se surpreendam com o sofrimento. E se sofrer, que sofram como cristãos, e não por causa dos pecados de vocês, não por causa dos erros. Então, a primeira coisa que eu diria, Gutierrez, é que o cristão, ele não fica desesperado quando é perseguido, ele fica feliz. Ele tem a luta, mas ele tem a fé em Deus. É um dos momentos que você vê um verdadeiro cristão. Então, ficar nervosão, o chilicão, isso é uma atitude do mundanismo, de ser apegado demais a essa terra, da esperança da pessoa estar aqui. Jesus ensinou: olha, onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E o tesouro de muitos auto-intitulados evangélicos é esse mundo. É o aqui, é o agora, é a prosperidade, é ficar perturbando os outros, é ficar exigindo direitos. Um povo que não aprendeu a abrir mão de direitos. Marca de maturidade cristã é quando você entende o momento, tem o discernimento de abrir mão de direitos e de exigir direitos. Paulo abriu mão de direitos várias vezes. Jesus abriu mão. Olha, eu que entrego minha vida porque eu quero, ninguém pode tomar ela de mim. Mas olha, eu me submeto à vontade do Pai. Eu me submeto. Então, é esse que é o discurso do Evangelho. É um discurso paradoxal, é um discurso que confunde uma racionalidade infantil e mesquinha de muitas lideranças evangélicas. Porque o maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é que sou forte. Aquele que perder a sua vida, achará. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E há pessoas hoje que parece, está escrito assim na Bíblia, que Deus nos deu o ministério da polêmica. Mas não existe essa frase. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Mas o prazer de muitas pessoas está em perturbar os outros, em encher a paciência. E Paulo falou assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor. Esse discurso irrita muitos evangélicos. Eles gostam de ter razão, não de ter Cristo. Eles não abrem mão da beligerância. Paulo fala assim para Timóteo, que um líder não pode ser briguento. Ele não tem a capacidade de liderar a igreja se ele for apegado a brigas. 6 vezes Paulo fala para Timóteo, só na primeira carta, não entrar em briga inútil. Não entrar em briga inútil. Ah, você é um isentão. Não é um isentão, é uma pessoa cheia de Deus. Porque o fruto do Espírito é o domínio próprio, é a paciência, é a mansidão. O que Jesus falou? Aprendei de mim, que sou nervosão e chatão. Não, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a bem-aventurança é ser um pacificador. Isso é irritante para algumas pessoas, mas o problema é delas, é problema de quem, né? O que a gente pode fazer? Se o Espírito Santo não abrir o coração da pessoa, não tem o que a gente fazer. A pessoa fica cheia de sofrimento, é um fariseu, é um hipócrita. Jesus fala lá em Mateus 23. Então, não há nenhuma base na Escritura, nenhuma base na Bíblia. E a pessoa quer justificar o injustificável. Então, Gutierrez, eu entendo, cara, isso, que se há perseguição, há perseguição em locais específicos, na academia, mas, na minha opinião, é mais uma perseguição pela ignorância das pessoas do que tanto por um impeditivo a priori, porque a pessoa é ou não evangélica. Tem preconceito, é claro que tem preconceito. Todo mundo tem preconceito com o diferente, com o desconhecido.
Agora, eu tenho visto muitos amigos competentes, muitas amigas competentes nas suas áreas de atuação, que são cristãos verdadeiros, cheios de Deus, cheios de fruto na vida deles, pessoas abençoadas, e que estão aí em locais estratégicos, trabalhando sem nenhum impedimento. Por quê? Porque tem competência, porque não são bandidos, percebe? Agora, o cara fala que é deputado evangélico, é eleito na base do voto de cabresto. Chega lá, rouba todo mundo, vai pra cadeia, fala que é perseguição. Entendeu? O cara não respeita a família de ninguém, não respeita a própria esposa. Quer ficar falando de família, acha que as pessoas são idiotas, que as pessoas são tontas. Então assim, Gutierrez, se tem um grupo que está sofrendo perseguição, são religiões afrodescendentes no Brasil que botam fogo no local de culto deles. Imagina se botassem fogo numa igreja evangélica no Brasil, que chilique que não ia ser. Pois no Rio de Janeiro, toda semana tem notícia de locais do culto dos outros vandalizados, destruídos, arrebentados, não tem um pio dos pastores. Não fala nada. Ou seja, é uma hipocrisia que Deus está vendo. É uma hipocrisia que Deus está vendo. Que eu creio que Deus está vendo. Minha fé é essa, né? Então, assim, tem gente que gosta de falar, exigir para si, mas é 2 pesos, 2 medidas. E Deus abomina balanças desonestas. Reequilibremos as nossas balanças, entendeu? Reequilibremos. Então, o Brasil tem 86% de cristãos. Eu acho que não faz muito sentido falar num país que 86%, no mínimo, IBGE de 2010, se autodeclaram cristãos, que há uma perseguição ao cristianismo. É um pouco complicado. Verdade. Você até falou de Timóteo, eu estava lembrando aqui do texto que Paulo fala a Timóteo que deve evitar as paixões da mocidade. E a gente imagina ali que ele está falando de sexo. Mas não, ele estava falando dessa mania de brigar, de se envolver em polêmica. Sim, ele fala assim, ó, evite as controvérsias por causa de genealogias intermináveis, porque isso só leva a pessoa... Quer dizer, a nossa capacidade de brigar por bobagem é interminável, Gutierrez. Então, a gente tem que aprender a se submeter à vontade de Deus. Tem hora de falar e tem hora de calar. Sim. E você falou da perseguição que os cultos afro vêm sofrendo, especialmente no Rio de Janeiro. E, infelizmente, é um dado que hoje já se fala em um grupo de traficantes evangélicos que estão... Absurdo! É o absurdo do absurdo do absurdo. É uma coisa tão surreal. Mas é um fato, existe até uma favela no Rio de Janeiro, onde se ganhou um nome relacionado a Israel. Tem até a bandeira lá, a estrela... Complexo de Israel. Complexo de Israel, esse mesmo. E que há a bandeira de Israel, a estrela de Davi, onde ali não há espaço para algum outro tipo de culto, né? Só o culto evangélico. E isso ali sob a proteção dos traficantes, né? É uma coisa totalmente bizarra, assim. Percebe, Gutierrez? Essa coisa assim, né? Que era muito distante da gente. Ah, na época das cruzadas, tinham cristãos que matavam os outros em nome de Deus, né? Ah, na época da escravidão, tinham pastores que escravizavam. Era uma coisa distante. Agora já está na nossa cultura. Agora já tem traficante evangélico. Já se tornou parte do nosso zeitgeist, né? Do espírito da nossa época. Não, é terrível. Fato é que é uma coisa curiosa também. Na história brasileira, os bandidos, eles sempre buscaram uma proteção religiosa. Isso não é agora só com os evangélicos. Antes eles buscavam, inclusive, nos cultos afro também, antigamente. Só que mudaram a chave agora. Estão buscando no culto evangélico. Então, assim, é muito bizarro. Isso é tão longe do evangelho que é difícil até comentar, Davi. De tão eu acho que evangelho, todas as tradições religiosas têm... É fácil você aderir, né? Esse adesismo que justifica a minha atitude, a minha ação de alguma maneira. É muito bizarro. Tem um trecho do seu livro, vou ler aqui, que você fala o seguinte, ó. Na página 106. O livro, pessoal, que eu estou falando é o Brasil Polifônico, editora Mundo Cristão. Para cultivarmos a democracia, precisamos parar de querer exercer controle sobre a consciência dos outros. A tolerância nasce da constatação de que as pessoas são diferentes e de que há áreas da vida em que existem opiniões conflitantes, né? Então, diante disso aqui, Davi, a gente pode falar que essa nova cultura do cancelamento, ela é um controle de consciência?
Como que você enxerga essa pergunta? Uma forma de boicote, né? É uma forma de incapacidade de viver em uma sociedade plural, é uma forma de incapacidade de conviver com outro que pensa diferente. Ou seja, é por definição uma atitude fanática, né? Fanático é aquele que só sabe contar até um, disse o escritor Amos Oz, né? O número 2 já é grande demais para ele, né? E o fanático é alguém mais interessado no teu bem do que você próprio, né? Ele quer melhorar você mais do que você deseja melhorar. Ele quer cuidar mais da tua vida do que você mesmo cuidar da tua vida. Fanático vem lá do latim, faz parte do vocabulário de culto, né? Dos loca sacra, dos locais sagrados no latim, junto com o templo, né? E significa fanum, significa espaço sagrado, espaço de culto. E o fanático, então, é essa pessoa que está inspirada por essa divindade e tal. No período moderno, Gutierrez, é Lutero e Melanchthon, em correspondência, que vão chamar o Thomas Müntzer de fanáticos, né, de homofanáticos, porque o Thomas Müntzer era um protestante radical, reforma magisterial, reforma radical, ele queria uma ruptura total. E aí eles chamam ele assim de contrário de civilizado, né? Tem um professor chamado Dominic Colas que afirma que Philip Melanchthon é a primeira pessoa que usa a expressão fanático como oposto de civilizado. Aí vai ter, nos últimos séculos, né, uma incorporação, um lastro semântico na expressão fanático por outros autores, não é o nosso tema específico, que desemboca nesse momento atual, onde quer dizer, são pessoas incapazes de tolerar, incapazes de entender o outro, né, a regra de ouro de Jesus, faça ao outro aquilo que você espera que seja feito a você. Então são pessoas que não têm essa capacidade. Então é muito mais fácil cancelar, ignorar. O que eu faço com o que pensa diferente de mim? Alguns falam, mata, ignora, deixa morrer. A fé cristã é o contrário. Jesus falou, não, ame o teu próximo como a ti mesmo. Vocês ouviram o que foi dito, né? Amo o amigo, odeio o inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. E isso não é de modo nenhum uma utopia inalcançável, porque Jesus está usando a palavra ágape. Ele não está usando a palavra filéu, não é, Gutierrez? Tipo, goste do teu inimigo. Ele está usando ágape. Ágape é sacrifício, é uma atitude. Jesus utiliza o amor em categorias éticas, comportamentais, não em categorias sentimentalistas, emotivas. Então Jesus, em hora nenhuma, está falando... Opa, travou. Pessoal, acho que travou a conexão do Davi. Vamos ver se foi do Davi ou foi a minha. Davi vai entrar novamente. Deixa eu colocar aqui. Ó. Eu vou te chamar de novo, Davi. Chamei aqui. Voltou? Caiu, voltou. Ah, pronto. Ficou então é isso. Mas estava saindo áudio, aí caiu. Fechando o raciocínio, é isso. Jesus ele nos ensina um comportamento diferente, né? Um comportamento com as pessoas que pensam diferente. E não cancelar, ignorar. Né? Não é condizente essa atitude com o ensino do Evangelho. Perfeito. Pessoal, o Davi também tem outro livro, como eu mencionei no início aqui da live, que é Ame o Próximo. É o livro mais recente. Eu nunca falo o último livro, tá, Davi? É o livro mais recente, né? Ame o Próximo, a Ética Radical de Jesus. É claro que o livro vai falar sobre o amor, como você já deu uma palhinha aqui. Mas você também traz o conceito de imagem de Deus. Na prática, Davi, o que significa esse conceito bíblico, imagem de Deus, na prática da nossa vida? Gutierrez está
falhando um pouquinho. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, tá bom. Eu ouvi a pergunta picotada. A minha voz está saindo, né? Tá saindo, a imagem também. Tá. Em todas as culturas antigas, existe essa ideia de ser humano à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. O problema das outras culturas é que a imagem e semelhança de Deus estava apenas na autoridade política. Então, por exemplo, o faraó no Egito era filho de Deus, era o próprio Deus, era um pedaço de Deus, né? A cultura judaica, na Torá, ela muda isso. Todo ser humano, todo homem, toda mulher, são imagem e semelhança de Deus. Todos são imagem e semelhança de Deus. Então, essa que é a grande diferença, né, que a gente chama de imago Dei, essa expressão aí que os teólogos cristãos gostam tanto, né? Quer dizer, até mesmo as pessoas que possam eventualmente nascer com alguma deficiência física, Gutierrez. Tá dando para ouvir? Sim. Tá muito bom. Tá perfeito aqui. Tá travando. Então, por exemplo, Levítico 19 é o primeiro texto que se tem conhecimento onde há uma proteção para deficientes visuais, para os cegos, para as cegas. Quer dizer, não coloque pedra de tropeço naquele, né, que é cego. O que não tem precedentes em outras culturas, onde crianças, bebês com alguma deficiência eram mortos já no nascimento. Até hoje tem culturas que cometem esse tipo de barbaridade. Então, nessa ideia que o cristianismo acolhe do judaísmo, né, a imago Dei é essa dignidade inerente a cada ser humano pelo simples fato de serem imagem e semelhança de Deus. Então, todo ser humano tem valor. O ser humano, ele pode ter méritos, deméritos, honra ou desonra, conforme o seu comportamento. Mas todo ser humano merece o amor e o respeito, né? Paulo fala em Romanos 13 sobre isso. Honra quem honra, tributo a quem tributo, mas a todos nós devemos o amor. O cristão, então, é alguém que não pode esvaziar a humanidade de ninguém. Esvaziar a humanidade de ninguém. É um chamado, é por isso que eu coloco no subtítulo a ética radical de Jesus. É um chamado radical de Jesus. E para nós é mais do que imago Dei, sabe, Gutierrez? É a imago Christi. Porque Jesus ensinou a ver a imagem dele naqueles que são excluídos. Então, olha que interessante. O próprio Jesus falou: quando você der de comer ao faminto, de beber ao sedento, acolher o estrangeiro, visitar o encarcerado, cobrir quem está nu, você está fazendo para mim. Quer dizer, tem a minha imagem naquela pessoa, você está fazendo para mim. Então, esse é um pouco do que se entende por imago Dei, imago Christi, essa dignidade que as pessoas têm. E isso é explicado de um modo dramático e inesquecível por Jesus na parábola do bom samaritano, onde o próximo é aquele que ajudou o desvalido no meio do caminho, aquele que estava ferido pelo meio do caminho. Né? O mestre da lei queria saber quem era um próximo abstrato, etéreo, longínquo. E Jesus ensinou que o próximo, que o desafio é, primeiro, não é saber quem é o próximo. Jesus inverte a pergunta. É eu me tornar próximo. Jesus pergunta, qual desses se tornou próximo? Né? Daquele homem caído. Então, vai e faça o mesmo. O que teve misericórdia dele. Então, Jesus nos ensina a sermos próximos. O próximo é o contrário do distante. É isso que é próximo. Próximo é a palavra contrário de distante. Então, Jesus nos ensina que nós devemos amar o próximo e sermos o próximo daquele que precisa, né? E não perguntar a nacionalidade, o partido político, o time de futebol. Ele não pergunta, ele vai e ajuda um homem em sua necessidade, o samaritano. E Jesus fala, vai e faça o mesmo. Né? Jesus é que apresenta essa história, essa narrativa, como uma parábola exemplo. Porque ele próprio faz a aplicação. Então, esse é o modelo que eu quero. Essa é a misericórdia que Deus espera. Maravilha. Também no livro Amor ao Próximo, alguém perguntou aqui onde compra o livro. O livro cristão, né? Então, assim, pode ser... Amazon, na Livraria Amazon. Leitura, todas as livrarias.
Saraiva, Americanas, ou no próprio site da editora Mundo Cristão. E nas livrarias cristãs também você encontra. Tem um trecho do livro que você comenta, eu achei bem interessante, logo no início do livro, sobre a questão da hierarquia. Porque você fala algo que eu não tinha parado para pensar ainda. De fato, no paganismo, sempre os deuses são hierárquicos, né? Você tem a figura. Você pode lembrar aí da mitologia grega, né? Você tem Zeus e você tem Hércules, mas Hércules é menor que Zeus. Você tem Urano, anterior a Zeus. Isso, tem essa hierarquia de deuses. E na fé judaico-cristã, não tem. É um só Deus, né? Não tem ninguém acima dele. Só tem gente abaixo dele, né? Que somos nós. Então, e aí você trabalha uma implicação prática. Eu queria que você comentasse sobre isso. Porque diante de Deus, todos somos iguais, né? Tem toda uma fundamentação para a igualdade humana nessa afirmação. Mesmo os sacerdotes, os levitas, eles não eram ontologicamente superiores aos outros. Todos têm a mesma dignidade ontológica, ou seja, todos têm o mesmo valor. A diferença entre as pessoas é funcional. Como um time de futebol precisa de um capitão, como uma cozinha precisa de um chefe na cozinha para coordenar. Então, as divisões entre os seres humanos, elas não são ontológicas. Tipo, eu tenho um sangue superior ao teu sangue. Que é a origem de todo racismo, que é a origem de toda xenofobia, que é a origem de diversos tipos de violência das pessoas umas contra as outras. Essa ideia não existe, né? E algo mais. Na cultura judaica, né, quer dizer, o código levita, que são as instruções rituais, era aberto a todos. Não era um conhecimento oculto, não era um conhecimento secreto, não era um conhecimento privilegiado. Até hoje, a Torá é lida, né, em 54 semanas. Né? Os judeus utilizam o calendário lunar, não o calendário solar de 52 semanas no ano. Então, eles dividem a Torá em 54 trechos, né, que são as parashats. Até hoje, aqui na sinagoga tem, você vai lá e vai escutar, né, se você for permitido lá, depende da gradação aí, da ortodoxia ou não da sinagoga, mas quer dizer, até hoje eles contam, leem abertamente o livro dos Levíticos, o que também era diferente das outras nações, que são rituais secretos, gnósticos, são rituais que legitimam a hierarquia de um contra os outros. A Bíblia fala de hierarquias em sentidos funcionais, mas nunca em sentidos ontológicos. Então, né, os pais não são donos dos filhos. Deus é o dono dos filhos. Os pais são guardiões, são instrutores, eles têm uma série de responsabilidades, mas eles não podem livre dispor da vida dos filhos, porque a vida dos filhos e os filhos pertencem ao Senhor, o único Deus. E isso é maravilhoso. Então, o MacArthur, tem um comentário dele, ele coloca de um modo bem didático, né? O John MacArthur, ele fala assim, pelo menos 4 estruturas de hierarquia funcional que aparecem no Novo Testamento. Nas relações de trabalho, nas relações familiares, nas relações da igreja, porque tem os pastores que vão amar, vão servir, tem os diáconos, e nas relações políticas, né? Aos ministros do Senhor, né? Os que trabalham no Estado, mas quer dizer, em nenhum momento é porque a pessoa nela mesma é mágica ou preferida. Deus condena a acepção de pessoas. Diz que Deus não faz acepção de pessoas, porque em Deus não há parcialidade. Então, o pecado da parcialidade é denunciado na carta de Tiago, no capítulo 2. Tiago denuncia quando a igreja começa a fazer acepção de pessoas. O exemplo que ele dá é num culto. Quando entra uma pessoa com roupas ricas, bem aparentado, e a pessoa fala assim, a igreja fala assim, senta no melhor lugar, e vocês que são pobres, vão para lá, fiquem em pé ou senta no chão. E essa atitude é condenada frontalmente pelo apóstolo Tiago. Ele vai dizer, não, a lei régia, a lei do reino é amará o teu próximo como a ti mesmo, e fala, né, que nós vamos prestar contas dessa atitude diante de Deus. Perfeito. Davi, muito obrigado. Foi um bate-papo muito, muito bom mesmo. Mais uma vez, obrigado por ter atendido o convite. Eu sei que sua agenda é muito cheia, né? Muitos compromissos, e consegui um tempinho aqui para falar comigo.
Fiquei muito feliz, o bate-papo muito agradável mesmo. Lembrando, pessoal, que vai ficar salva aqui a live. Então, se você quiser compartilhar ou assistir de novo, mandar para os seus amigos, faça isso, que esse bate-papo aqui está valendo a pena. E volto a repetir aqui, quem quer conhecer os escritos aí, os livros do Davi, o Brasil Polifônico, é um livro de 2018. E Ame o Próximo, a Ética Radical de Jesus, é um livro agora de 2021, né, Davi? Saiu agora recentemente. Foi no finalzinho do ano passado, novembro, dezembro. Esse ano agora, já que você falou dos livros, nós, essa semana aí, estamos numa campanha de lançamento de um livro sobre gratidão, a ética da gratidão, pela editora Citadel, chama Um Dia Sem Reclamar, né? Algumas reflexões sobre a gratidão, junto com o meu ex-orientador, o professor Dr. Marcelo Campos Galupo. Fica o convite aqui também. Obrigado, viu, Gutierrez, pelo teu carinho e aí pelo convite gentil para essa conversa. Muito obrigado. Foi muito bom. Um abração, viu, Davi? Um abraço a todos que assistiram também. Boa noite, valeu.